E aí, galerinha, como é que tá a quarentena? Seguindo as recomendações médicas, as recomendações de seus pais. Não encher o saco tanto dos pais assim, né? Deixar os pais mais tranquilos. Estudar um pouco bastante. Um pouco não, bastante. E agora a gente vai voltar no nosso terceiro vídeo. Eu vou explicar a matéria nova. Por que eu vou explicar a matéria nova? Porque eu não vou corrigir os exercícios. Esses exercícios, os últimos que eu passei para vocês, da página 45, 44, da página 40, 39. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo com as respostas dos exercícios e vou mandar para vocês em arquivo pela plataforma. Por que eu vou fazer desse jeito? Porque quando a gente for fazer a nossa live, lembrando que a nossa live é na terça-feira, quando a gente for fazer a nossa live, a gente só vai tirar as dúvidas de alguns exercícios que vocês já viram e já corrigiram. É isso que vocês vão fazer na segunda-feira, corrigir os exercícios, assistir esse vídeo, marcar aquilo que eu vou pedir para poder marcar no texto do livro, tá? E fazer um mini exercício que tem a ver com a nova matéria. Aí na terça-feira a gente vai fazer uma live revendo a matéria que eu já passei para vocês nesse vídeo. E depois vocês vai ter corrigido os exercícios que eu já mandei para vocês. Nas dúvidas que vocês tiverem da segunda-feira, nós vamos tirar na terça na live. E assim por diante, a gente vai trabalhar dessa forma. Aí na quarta-feira eu vou mandar exercícios novos para vocês, tanto no livro ou fora dele, depois que todas as dúvidas dessa nova matéria já tiver tirada. Tranquilo? E aí a nova matéria, nós estamos agora na página... Pegue seu livro aí. Se você não tiver o livro na mão, tem que estar com ele na mão. Pegue ele, pegue um marcador de texto e me acompanhe, porque eu vou pedir para vocês marcarem certas partes do texto, para facilitar para vocês, tá? Então nós estamos na página 46, tá vendo aqui? Então nós temos aqui, ó, como os mapas são feitos. É isso que nós vamos estudar. Como é que os mapas são feitos? Primeiro a gente já viu lá atrás a necessidade do uso do mapa. Nós temos uma necessidade de usar o mapa porque a gente precisa de se localizar. Então, desde a época dos homens das cavernas, eles já desenhavam coisas na parede, representando o lugar onde eles moram. Então, quando eles andavam nos pequenos espaços geográficos de onde eles viviam, na floresta, na savana, no deserto, eles marcavam as regiões onde eles estavam através aquela montanha mais alta, ou aquele rio, ou aqueles animais que vivem naquela região. Desse jeito, eles conseguiam se localizar. No nosso caso aqui, a gente está pensando em mapas. Mapas grandes, mapas que são usados como esse que está na tela aqui, tá? Aqui, eu estou tentando mostrar para vocês no Google Maps de como que funciona um mapa hoje que a gente chama de mapa digitalizado. Dá para vocês visualizarem aí. E aí, esses mapas, eles são digitalizados porque a gente hoje tem um tipo de tecnologia que na época não tinha. Que tecnologias são essas? E aí você vai pegar o seu livro, tá? No penúltimo parágrafo antes da imagem, está escrito assim, ó, é importante ressaltar que as fotografias aéreas são adequadas para retratar a superfície. E aí, o que é fotografia aérea e o que são fotografias de satélite? Marque em todo esse parágrafo porque isso é importante. Ele está te falando de dois tipos de mapas que a gente consegue desenhar através deles. Quando tem um avião sobrevoando uma região, e lembrando que o avião não vai para o espaço, portanto, esse avião ele vai sobrevoar regiões bem menores do que as regiões que a gente costuma sobrevoar. Cadê? Achei. Aí eu vou colocar Brasília em voga aqui, ó. O avião ele não consegue sobrevoar em lugares muito altos. Como ele não consegue sobrevoar muito alto, as fotografias que ele bate, das fotos que ele faz, é mais baixas. Como você está vendo no mapa aqui, é um avião que sobrevoou Brasília, ele fotografou, e quando uma pessoa fazer o mapa de Brasília, ele vai usar as fotos que esse avião fez. É isso que a gente está vendo aqui, tá? E isso, por o avião ser mais baixo, o tamanho da área que ele vai fotografar é menor, então ele vai ter mais detalhes. Ao contrário de um satélite. O satélite não vai ver Brasília assim, porque o satélite fica do espaço. Por isso que você tem essa segunda imagem. Tá vendo aqui? Essa segunda imagem aqui tem 3 furacões, até que está escrito embaixo, de 2018, tá mostrando o Oceano Atlântico e o norte aí do Brasil, perto da Amazônia. Que é mais ou menos isso que eu vou te mostrar agora no mapa aqui, tá vendo? Ó, ele está te mostrando mais ou menos essa região aqui, ó. Tá? Os furacões estão nessa região, aqui embaixo você tem a Amazônia, mas como é que os caras conseguiram fazer isso? Fizeram através de satélite. Então esses mapas a gente consegue ver uma região muito grande, mas a gente vê menos detalhes. Então você vê o contorno do Brasil, você vê o contorno da Venezuela, você vê o contorno das Guianas e Suriname, Colômbia. Então você consegue ver mais países em regiões maiores, só que você não vê tantos detalhes. Então, por isso que é importante marcar essa parte.
nós estamos falando de mapa. E que tipo de mapa é esse que a gente está vendo aqui agora? Se a gente for lá em Governador Valadares, que tipo de mapa é esse que a gente está vendo? A gente chama esse tipo de mapa de mapas digitais. Por que mapas digitais? Porque eles só existem através da tecnologia. Então, eu consigo me aproximar ou distanciar. É o que a gente usa como GPS no carro, por exemplo. Só é possível através de satélites. Tanto é que GPS é exatamente isso, né? A posição global, o sistema de posicionamento global. São 24 satélites fora do planeta e eles mandam sinal um para o outro. E cada chip de telefone ou de algum GPS que você compra, ele envia o sinal para o satélite devolve esse sinal para você para localizar geograficamente onde você está. Então, por isso que são chamados de mapas digitais. E a Google usa isso, e é isso que eu estou fazendo aqui. Facilita demais a gente perceber por causa da Google. A Google facilita muito a gente estudar. E aqui está onde a gente estuda, olha, Colégio Rubia Coelho, tá vendo aqui? Onde a gente estuda. Só é possível fazer isso por causa dos satélites e por causa dessas novas tecnologias. E aí na página 46 nós temos mapas digitais e outras representações gráficas. Mapas digitais é o que a gente está vendo aqui agora. Tá? Quais são as outras representações gráficas? Representação gráfica é aquilo que a gente consegue representar o espaço geográfico, só que não é mapa. Então, mapa a gente acabou de ver, a gente já viu como é que os mapas são feitos lá atrás, de satélite, avião, a gente já viu como é que eles são desenhados, você sabe que quando é rio ou água tem que ser azul, você sabe que se for rodovia pode ser em preto, você sabe que as cidades são marcadas com bolinhas, tudo isso a gente já sabe, isso a gente sabe que é no mundo inteiro que a gente usa isso. Agora a gente vai ver outros tipos de representação que não é mapa, tá? Não é mapa. Então você vai virar a folha, na página 47 a gente tem maquetes, está escrito no seu livro, croquis e nós temos plantas, tá? Verifique aí que são 3, todos eles têm imagens. Então a gente vai primeiro para a maquete. Maquete todo mundo sabe. A gente lembra muito bem como é que a maquete é usada. A gente sabe que nas escolas a gente costuma fazer isso em feira de ciências, quando você pega uma coisa muito grande, uma represa, uma rua, a sua casa, uma escola, uma favela, uma cidade, uma praça, a gente representa ela menor em 3D, ou seja, 3 dimensões. Você consegue ver as 3 dimensões, a altura, a largura e a profundidade. Então você pode tocar nela. Quando uma pessoa vai construir uma casa, ela vai conversar com um arquiteto. O arquiteto vai desenhar a casa. Quando ele desenha a casa, ele leva depois a casa pronta, pequenininha, em maquete, para o dono da casa ver lá, ah, que bonitinho. Ou esse prédio aqui, ó, o cara que fez o prédio está tentando mostrar para o homem que pediu para construir o prédio como que vai ficar. Por isso que é chamado de maquete. Repare, não é mapa, é uma maquete. Abaixo dela a gente tem o croquis. O croquis vem antes da maquete. O croquis, normalmente, se for para construir alguma coisa, ele é feito para um arquiteto também. Um engenheiro civil, ele vai desenhar à mão mesmo, então em programas, aquilo que ele vai representar do espaço. Isso é o que a gente chama de croquis. Tem croquis, por exemplo, para moda. Quando um estilista vai desenhar uma roupa, antes de costurar a roupa, antes de fazer a roupa na fábrica para vender, alguém vai lá e desenha ela. E aí é o que a gente chama de croquis. Aqui eu vou mostrar para vocês um croquis normal de gente que desenha esses croquis para poder construir. O cara faz o desenho, eu estou conversando com sei lá, um arquiteto. Aí eu falo, olha, eu quero uma casa assim, assim, assado, com a piscina, uma churrasqueira ali assim. E o cara vai desenhando. Depois que ele desenha, é o croquis. Do croquis, ele transforma em maquete. Aí na maquete a gente vai e transforma em algo real. São representações de um espaço que não existe. Não existe, mas ele está representando em desenho. E por último são as plantas. As plantas é quando a gente vê de cima, como se a gente estivesse sobrevoando em cima de uma casa sem o telhado e vendo as dimensões dela, também em desenho. Essas plantas servem para quando você vai começar a construir. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui que está mostrando são plantas para mostrar. Aí você tem janela, porta, altura das paredes, as distâncias das paredes. Esses desenhos todos ajudam o pedreiro, né, o engenheiro civil, a ir lá e com essas medidas construir corretamente a planta do qual você está pedindo. Por isso aqui está com planta. Tem desenho no seu livro aqui embaixo, tá vendo? Planta, aqui é a garagem. Aí onde você vê essa linha aqui, ó, é onde está a porta, que faz onde abre e fecha. O ângulo onde abre e fecha, as janelas, o banheiro, a cozinha. Então você tem uma planta de uma casa. Então você pode fazer planta de baixo, planta de cima, planta de um prédio. São plantas. 3 tipos de representação do espaço geográfico não são mapas. Os mapas
nós temos dois tipos de desenhos mais simples que a gente costuma usar hoje. E o principal deles é o que a gente usa no Google Maps, tá? Aí, na próxima página, na página 48, vocês têm os exercícios, não é para fazer, tá? Não faço os exercícios ainda, por quê? Porque eu preciso de fazer uma live com vocês. A gente vai conversar sobre a matéria na próxima live. E a próxima matéria que a gente vai conversar vai ser sobre tudo isso que nós já estudamos, revendo os exercícios que eu vou mandar. Vou mandar os exercícios, corrijam os exercícios, verifique se eles estão corretos, porque se eles estiverem corretos, você aprendeu a matéria. Se eles estiverem errados, você corrige no seu livro e no seu caderno. E se você tiver dúvidas, quando você estiver corrigindo os exercícios, você vai me perguntar durante a live ao vivo, tá? E aí na live a gente vai tentar estudar um bocado sobre mapas mentais. É aquilo que está na página 49. Não é para fazer exercício dos livros agora, é para vocês estudarem nesse vídeo, estudarem o que eu estou pedindo aqui agora. O que eu quero que vocês façam amanhã, no caso segunda-feira, até a live de terça. Então amanhã eu preciso de que vocês acessem o Google Maps, tá? Igual tá aqui, aqui. Eu estou vendo aqui, ó, a escola Rubem Coelho, onde a gente estuda. Quero que vocês acessem o Google Maps, igual eu fiz aqui. Você vai lá no Google, acessa o Google Maps. Aí você vai pegar o bonequinho, sabe como é que pega o bonequinho? Olha aqui pra você ver, pega o bonequinho, leva ele em frente à escola, solta ele. Eu tô fazendo isso em frente à escola. E agora eu estou vendo como é que a escola era. Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma data muito antiga, ela não é desse ano, ela é de 2011. Como é que eu sei que essa era a frente do Colégio Rubem Coelho em 2011? Embaixo aqui tá desenhado, ó, julho de 2011, o carro da Google passou em frente ao Colégio Rubem Coelho e fotografou, e aí a gente tem aqui, julho de 2011. Eu quero que vocês façam isso, mas não quero que vocês façam com o Colégio Rubem Coelho. Eu quero que vocês façam com a sua casa, a sua rua. Eu quero saber como que é a sua casa, a sua rua, no dia que o carro da Google passou lá. Pode ser que alguns de vocês, a sua rua nem existia, e você vai anotar isso. Por quê? Porque quando a gente for fazer a live, vocês vão me dizer: ah, minha rua estava assim. Ah, minha rua mudou. Ah, minha rua continua igual, já existe. Igual a minha já existia há muito tempo. Então, cada um de vocês vai buscar no Google qual que é o nome da sua rua, vai lá e vai identificar. Por exemplo, você está aqui em Valadares, né? Ó, estou em Valadares. Aí, olha o tamanho de Valadares. Por que o mapa é tão importante? Porque, como nós somos vivos, seres humanos, e a gente está se movimentando o tempo inteiro, menos na quarentena, porque a gente está parado dentro de casa, significa que o espaço geográfico onde a gente está, ele se modifica. Então, tratores estão abrindo novas ruas, novos prédios estão sendo construídos, por isso que os mapas precisam ser atualizados. Não tem a ver só com o formato do meu país ou o formato do meu estado. Significa que o ser humano, por ele estar se movimentando, prédios novos podem aparecer, empresas novas podem aparecer, barragens podem se romper, igual aconteceu com Mariana, então pontes desaparecem, vai ter que construir uma outra rodovia passando por outro lado, então o espaço geográfico vai se modificando, e por causa disso a gente tem que construir mapas novos. E aí, eu quero ver se a Google passou na porta da sua casa e você vai anotar quais são as características que está aparecendo na Google agora, que vocês estão pesquisando, e vai me falar depois quais são as características que existem na sua rua hoje. Como que sua rua está hoje, tá? Hoje ela está igual, ela está diferente? O que mudou? Se tiver alguma mudança, e vai ter grandes mudanças, isso significa que a gente está vivo, a gente está em movimentação. O espaço geográfico está sendo modificado. E é aí que gera a importância de se estudar mapas. Tranquilo? Então, o exercício é basicamente esse. Eu vou fazer a descrição, vou escrever para vocês na plataforma o que eu vou querer bonitinho, tá? Vou deixar lá o link do Google Maps para vocês pesquisarem e fazerem esse mini exercício. É uma coisinha pequena. Peguem seus livros, marquem o que eu pedi para poder marcar, leiam essas páginas e terça-feira de manhã a gente vai se ver na live. Tranquilo? Um abraço. Segunda-feira eu vou estar online acompanhando vocês. Se tiverem dúvidas na segunda mesmo, eu vou estar acompanhando. E é isso. Tchau, pessoal.